continua nevando. Nossa, tá muito frio lá fora. É gelo, isso aqui tudo é gelo. Menos 14 graus. E a sensação térmica é de menos 19. Bom dia! Começando mais um vídeo, nós estamos em Glen Allen, a cidadezinha que a gente parou. A gente mostrou pra vocês que a gente chegou no nosso trajeto pra se despedir do Alasca. Hoje nós teremos que ficar por aqui mesmo, não temos como seguir viagem porque tá nevando bastante. Então o Léo já tá lá atrás editando e eu vou me arrumar agora. Depois a gente mostra pra vocês como é que tá lá fora, tá tudo branco, tá nevando muito. E agora a temperatura tá em menos 7 graus, sensação térmica de menos 11. Mas durante a noite a temperatura chegou em menos 13 graus. A gente tá conseguindo ficar bem tranquilo, tanto usando o aquecedor, como a gente comprou um edredom em Calgary, antes da gente deixar o Canadá, sabendo que a gente ia enfrentar aí baixas temperaturas, e tá sendo muito bom. Então foram duas ótimas compras pra gente sobreviver aí ao frio. Tanto que menos 13 graus, sensação térmica menor ainda, e a gente não precisou usar todas as nossas cobertas, um ponto positivo. Mas se vestindo com roupas confortáveis, roupas quentinhas, usando o aquecedor, dentro de casa tá bem tranquilo pra gente ficar. O que acontece é que a gente tá sem água na tubulação, então a gente tá tendo que usar galões de água. Isso a gente já esperava, isso a gente já sabia que ia acontecer. A gente vai, inclusive, aproveitar que nessa cidade tem uma estação de água pra ir lá encher, abastecer os nossos galões e ficar com água pra gente usar aí nos próximos dias. Aqui é muito comum ter estações de água onde a água é mantida aquecida dentro de um ambiente fechado. E as pessoas vão até lá, principalmente quem mora em lugares mais remotos, assim, elas vão até lá pra encher caixas d'água. Elas levam a caixa d'água numa caminhonete, por exemplo, e aí chegam lá e enchem com a água que é disponibilizada nessas estações. Porque como a gente já mostrou pra vocês, a água nas torneiras, ela acaba congelando. Quando a gente tava lá em Seward, a gente tentou encher a nossa caixa d'água, não conseguiu. Tiveram alguns outros lugares que a gente passou e a água nas tubulações e nas torneiras já tá congelada. Então tem que ser lugares específicos onde a água é mantida fechada, tudo certinho. Então o que nos resta é passar o dia em casa, trabalhando e vivendo, aguentando essa vida em temperaturas tão baixas. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a nossa situação por aqui. As janelas estão completamente congeladas. A gente não consegue abrir, mas olha só, tudo congelado, cheio de gelo. E do lado de fora, essa marca que tem aqui é a neve que tá acumulando. Olha só. Bem frio, tá nevando bastante, como vocês podem ver. Já era pra ter parado de nevar, segundo as previsões, mas continua nevando. Eu acho que é bom eu tirar o carro daqui e colocar em algum lugar um pouco mais próximo ali do posto, pra caso a gente precise sair depois a gente consiga. Aqui nessa parte o pessoal não usa muito, e aí as máquinas jogam toda a neve pro fundo aqui, ó. Então é melhor a gente garantir e colocar o carro em algum lugar onde a gente não vai ficar trancado. E esse aqui é o posto onde a gente parou ontem à noite. Aqui tem um restaurante e aqui tem uma casinha que vende café. É muito comum, a gente encontra várias dessas casinhas por aqui, que é um drive-thru de café, mas local, sabe? Uma cafeteria local, só que não tem lugar para sentar, nada disso. A pessoa só para o carro, pega o café e segue viagem. Ó, e quando a gente fala que as placas solares nessas regiões não resolvem muito, tá tudo coberto. Infelizmente, por mais que a gente tenha as placas solares, com neve assim, não adianta. Vai cobrir toda a parte de cima do carro, cobre as placas solares, tempo super nublado, então a gente acaba dependendo de outras fontes de energia. Que bom que a gente tem um Orion instalado aqui, então obrigado Sem Fronteiras, porque tem salvado a gente. A gente tem carregado durante as viagens e quando precisa a gente liga o carro até para aquecer um pouco o motor e aí já carrega as baterias da casa também. Então se vocês forem passar por regiões onde vocês precisem de fontes alternativas de energia, entre em contato com a Sem Fronteiras que eu tenho certeza que eles vão atender vocês super bem. Agora eu vou tirar um pouco dessa neve que acumulou aí no para-brisas para poder tirar o carro daqui. E não sei se vocês perceberam, mas a gente comprou uma dessas vassouras novas no Costco antes de sair de Anchorage, porque é maior e eu acho que vai facilitar bastante a nossa vida para limpar principalmente as placas solares. Hoje eu não vou limpar isso, só o para-brisa, mas pelo fato de ser maior acho que vai ajudar bastante. E só para vocês saberem quanto é que é o preço, a gente pagou $16. Nossa, tá muito frio lá fora.
e rapidinho já começa a acumular neve aqui no para-brisas de novo. E uma coisa que a gente percebeu é que é melhor a gente de tempos em tempos limpar o para-brisa e as placas solares do que esperar a neve parar. Quando a neve acumula muito, a parte de baixo começa a congelar e aí a gente tem que raspar o gelo das placas ou do para-brisa. A gente até tem um raspador na ponta da nossa vassoura para fazer isso, mas é bem mais fácil tirar quando a neve ainda tá fofinha. Bom dia, galera. Hoje amanheceu super frio, a temperatura tá em -11 e a sensação térmica é de -15. No sol até fica agradável, mas ainda assim é muito frio. A gente tava parado lá na frente daquelas placas solares, mas a gente acabou ficando com um pouco de receio de ficar trancado lá porque tava nevando muito. Então a gente acabou vindo pra frente aqui do centro de visitantes, que inclusive tá fechado aqui pra temporada. E a gente aproveitou e ficou trabalhando o resto do dia. E agora eu vou ali na conveniência pra tentar trocar umas notas que eu tenho de dólar por moedas de 25 centavos. Porque tem um lugar aqui onde a gente teoricamente consegue encher água pra gente poder encher nossos galões, mas só aceita quarters, moedas de 25 centavos. Então eu vou ali na conveniência, já vou perguntar também como é que tá a situação das estradas pra ver se tá seguro a gente dirigir e poder seguir viagem. Consegui as moedas. Trocaram? Troquei. Oh, bem de boa, só perguntei pro cara. O cara já, claro, aí já troquei $2 em moedas de quarto. De quarters. E ele falou que... Deixa eu recuperar o fôlego. Ele falou que ontem tava bem ruim, tava bem complicado de rodar, que a gente fez certo em ficar parado, mas que hoje tá super tranquilo. Então daqui pra frente ele falou que tá bem de boa pra gente dirigir. A gente sempre procura conversar com as pessoas locais pra entender como é que é a situação das estradas, até pra pegar dicas dos lugares que a gente tem que conhecer e tal, e entender um pouco a cultura. A gente sempre fala pra vocês nos vídeos que a gente tenta interagir ao máximo pra realmente poder entender o lugar onde a gente tá. E essas oportunidades que a gente tem de conversar com as pessoas locais é o que transforma a nossa experiência de viver viajando. Na verdade, eu acho que transforma a experiência de qualquer viajante, né? A gente pegou dicas de fotografia de auroras com o Papai Noel. Sim, o Papai Noel deu dicas pra gente. Nunca tinha patinado no gelo na minha vida e uma adolescente viu que eu tava penando bastante e veio me dar umas dicas também. Eu cheguei a ganhar salmão nativo defumado de um aposentado do Corpo de Bombeiros de Anchorage. E tudo isso porque a gente consegue se comunicar em inglês com as pessoas daqui. E é por isso que a gente sempre fala da importância de você saber falar inglês. E no mês de novembro, é claro que tá acontecendo a Black Friday do Cambly. Cambly é a plataforma de inglês online com tutores nativos, onde você pode aprender inglês a qualquer hora do dia, de qualquer lugar do mundo. Na Black Friday do Cambly você pode aprender inglês com os melhores descontos do ano. São planos a partir de R$49 por mês. É o preço mais baixo da história. E não importa o seu nível de inglês, do básico ao avançado, com o Cambly você pode se desenvolver na língua. Você também pode escolher entre aulas particulares ou aulas em grupo. Eu vou colocar aqui um trechinho da minha última aula, que ela foi muito, muito legal. So what do you enjoy and what don't you enjoy so much about being a permanent traveler? The best part is to get to know different cultures, know different people. Our minds are so wide open now after traveling for different countries, and we don't just go to tourist places as we're traveling by car. We need to cross small towns and some villages in some places, and this is amazing. But the worst part is to stay away from our family, missing big family events and weddings and birthday parties, and not be there when someone has a problem to help. So that's always the worst part of being traveling. Talvez agora você não tenha a oportunidade de viajar para lugares diferentes e trocar ideia, conversar com as pessoas locais. Mas o Cambly é uma ótima forma de fazer isso, porque a gente consegue trocar ideia com pessoas do mundo inteiro e aprender sobre as suas culturas e sobre as suas vidas. As aulas do Cambly são sempre com tutores nativos, então você vai ter a oportunidade de conhecer culturas diferentes. Além disso, elas simulam situações internacionais reais, como de um ambiente de trabalho ou de aeroporto. E assim, quando as oportunidades chegarem, você vai estar pronto para viver as experiências da melhor forma possível, se comunicando em inglês. Então aproveita a Black Friday do Cambly para abrir portas e transformar a sua vida através do inglês com os melhores preços do ano. São planos a partir de R$49. O QR Code vai estar aqui na tela e o link está aqui na descrição para você garantir a Black Friday Cambly. Mas não esquece que é só até a próxima sexta-feira. Então agora que eles disseram que a estrada está liberada, está tranquila, a gente vai ajeitar as coisas aqui para poder seguir viagem, tocar pelo menos mais um pouco hoje. Who knows what you think about me?
And I know I shouldn't care. I really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. E adivinha o que eu vou fazer antes de a gente sair? Duvido vocês adivinharem. Olha, praticamente todo dia, ou eu tô tendo que raspar, ou eu tô tendo que varrer o nosso para-brisas. I don't know how or what I could have done better. Baby, I really tried the best I could. I can't stop time for you. Primeira parada, antes de a gente seguir viagem, é para encher água. A gente vai encher nossos galões d'água. O nosso tanque, eu acho que a gente não vai encher agora, porque as temperaturas estão muito baixas e aí eu tô com medo de congelar. Nunca aconteceu, mas a gente tá pegando temperaturas bem abaixo do que a gente já tinha pego antes, então é melhor garantir. E é muito comum aqui a gente encontrar essas water stations, que são essas casinhas, algumas enormes, outras pequenas, como essa aqui, onde toda a parte hidráulica fica por dentro e é tudo isolado com isopor, ó. Olha só as paredes de isopor que tem aqui dentro. Então a gente tem que manter fechado quando termina de usar. E aí esse lado de cá é para encher coisas pequenas. E do lado de cá tem uma outra saída que fica aqui dentro. E aí funciona com essas saídas d'água enormes aqui. E aí normalmente essas saídas o pessoal usa para encher cisternas d'água. A galera carrega na parte de trás das caminhonetes caixas d'água enormes. E aí eles abastecem as cisternas com isso. E isso acontece porque a água congela. E aí se tiver tubulações levando água para as casas, muito provavelmente a água aí dentro vai congelar. E aí acaba o abastecimento de água. Então muitas pessoas, principalmente que vivem em regiões um pouco mais afastadas, acabam usando esses lugares aqui para conseguir água. E o preço, ó, é $1 por 3 minutos. Não sei exatamente quanta água que dá em 3 minutos, mas a vazão d'água desses lugares aí normalmente é bem alta. E por isso que eu troquei as moedas lá no posto. Right now, right now. Okay. Right, so I don't need this right now. Congelou o cinto? O meu não. Ai, meu Deus. Cara, é impressionante o frio. É bizarro, assim. Acho que eu nunca tinha passado tanto frio na vida. Eu tava pensando, eu não fazia ideia do que era pegar menos 10, menos 15 graus. Eu não tinha nem noção do que era isso. E a sensação parece estar bem mais abaixo que isso, não sei. É maluco, assim. E aí uma tarefa boba, que é encher água, se torna literalmente um desafio, assim. Os pés começam a doer muito, porque a gente tá em contato direto com a neve, né? Por muito tempo e parado, assim, a gente não tá se mexendo. E aí acaba vazando água, se a água pega na gente, água... Nossa, a temperatura, por mais que saia da caixa d'água ali, uma temperatura ok, é vir pro ambiente externo, assim, a água fica muito gelada. Se a gente deixa qualquer coisa perto das portas, por exemplo, a nossa porta lateral ali, se eu colocar alguma coisa no degrau, congela. Congela, é. Se eu quiser gelo, se eu quiser tomar um vinho gelado, uma água gelada, Só um botar suco lá. gelado, só colocar ali. E assim, ó, isso aqui é só o vapor da nossa respiração e ele já começa a congelar no vidro. Então a gente não consegue nem limpar direito. Mas pelo menos a gente tem pão de queijo. Pelo menos tem pão de queijo. Mas o café tá gelado. A gente passou o café faz 1 hora. Normalmente ele dura umas 4 horas bem quente dentro do copo, já tá frio. Já tá frio, né? E pra vocês terem noção, a cidade de Glen Allen tem 530 e poucos habitantes, é uma cidade minúscula, e aí eles acabam dependendo dessas coisas, né? É interessante ver, né, como a galera daqui vive. E durante o tempo que a gente ficou aqui, algumas pessoas passaram pra encher também. Uma realidade diferente. Bora pegar a história. A gente trocou de lugar pro Léo subir o drone pra filmar a estrada. A minha porta tá grudada. É gelo, isso aqui tudo é gelo. Camada de gelo. Meu Deus, que loucura. E aqui continua assim. Nós chegamos aqui em
Oiapoque, o mesmo lugar que a gente parou logo que entrou no Alasca. Nós paramos exatamente no mesmo posto de combustível. Está a menos 15 graus agora. São 6:30 da tarde, da noite no caso, porque já tá muito escuro. E o que acontece aqui é mais ou menos o que acontecia com a gente lá no México, né? Que a gente tinha uma janela de tempo muito pequena para circular durante o dia. A gente conseguia circular ali das 11 até as 4 da tarde. Aqui o ideal seria a gente circular nesse horário também, porque é o horário que tem luz. Então a gente chegou aqui já muito escuro. A gente parou pra esvaziar o porta-pote e eu percebi que tá tudo congelado por aqui. Botei o aquecedor aqui, mas como vocês podem perceber, o tapete tá congelado. Vazou água de dentro da pia, então escorreu aqui no tapete e o que veio pro chão já congelou. Dentro do armário também congelou um tanto de água. E aqui no banheiro, a situação não tá muito diferente. Olha só o nosso exaustor como está. Formou uma camada de gelo em volta. Grudou aqui, nem sai mais. Congelado. Tudo que a gente tem aqui que ficou mais perto da porta ou muito perto do chão, congelou. Agora eu vou dar uma geral, organizar a casa. Coloquei o aquecedor bem pertinho do tapete pra derreter esse gelo ali e poder limpar. Deixei aqui pra ele esquentar a casa e eu poder limpar o tapete porque tá nesse estado horroroso aqui. As nossas várias águas, botei aqui pra cima pra nenhuma congelar, pra gente poder maluco, usar. Né? A gente deixa esses galões aqui no chão e eles amanhecem congelados. É uma situação que a gente não tá muito acostumado. Os pés estão, assim, adormecidos. Os dedos dos pés também. Então agora a gente vai deixar o aquecedor, assim, na velocidade ali, na potência maior dele, pra esquentar a casa rapidinho. E a gente ficar um pouco mais confortável, porque é um frio, assim, que realmente... É literalmente o frio de doer. Chega a doer os dedos, doer a cabeça. É muito estranho. Eu limpei o chão pra gente poder circular aqui, então varri, limpei o chão com um paninho. Coloquei o tapete de yoga por baixo e voltei com o nosso tapete de colocar embaixo do tapete de yoga, geralmente, por cima dele, pra criar uma camada mais grossa aqui pra gente poder andar. E vim limpar o fogão, porque eu percebi que ele tava com uma camada esbranquiçada por cima. A umidade que tinha aqui começou a formar gelo em cima do fogão. Limpar isso também, pra poder fazer o nosso almojanta, porque a gente não almoçou, comemos pão de queijo na estrada. E aí o nosso foco era a gente chegar aqui, não chegar tão tarde, não chegar tão no escuro. No fim não deu certo a nossa ideia. Chegamos na escuridão. O que a gente vai fazer de janta? Vamos fazer um pãozinho com queijo, um salaminho, porque é o que menos suja a louça. A política agora é essa. Coisas que sujam pouca louça pra fazer. Eu acho que eu vou fazer uma salada também. A gente tem água, acabou de encher água. Não, a água hoje não falta, né? Tem alguns galões aí. Pra quem fica curioso pra entender, mas e a água congela? E como é que vocês fazem pra tomar banho? Como é que faz pra lavar a louça? Pra lavar as mãos, com os dentes, todas essas coisas? A gente tem um chuveiro de camping, onde a gente coloca água. Inclusive o Léo aproveitou pra encher ele na estação de água. Só que agora então, quer dizer o quê? Que ele tá muito cheio. A gente vai ter que esvaziar ele um pouco, né? Eu vou ter que tirar um pouco de água dele. Mas o que a gente geralmente faz é esquentar a água e colocar água quente dentro do chuveiro. E aí a gente coloca ele no banheiro, coloca ele aqui e consegue viver normalmente, mesmo sem ter água saindo das tubulações. E é impressionante o estado das coisas que ficam em contato com a lata do carro. Tudo que tá em contato com a lata fica muito gelado. E aí as nossas janelas, elas ficam todas assim, congelam por completo as laterais, tanto que a gente não consegue nem abrir. As traseiras também estão congeladas, só que durante a viagem ela não pega tanto vento, então a gente ainda consegue abrir elas, mas elas estão super duras. O encosto do nosso sofá aqui, ele gruda. Principalmente nas partes mais próximas da lata do carro. Agora, uma coisa que eu vejo poucas... Eu acho que eu nunca vi alguém colocar um encosto assim como a gente colocou. Se você já viu, deixa nos comentários, porque que eu me lembro, eu não vi, nem brasileiro, nem fora, fazer esse encosto no fundo. E foi uma coisa que fez muita diferença. Pra manter a casa aquecida, ele faz muita diferença. E quando a gente vai dormir, a gente dorme com a cabeça pra lá. Então, protege pra não entrar vento, pra gente não ficar com a cabeça gelada, sabe? É muito bom. Recomendo, porque a gente vai construir um motorhome. Planejo fazer um encosto ou alguma proteção, assim, um pouquinho mais grossa pra colocar na parede do fundo ou nas laterais, né, se você for dormir assim.
porque como a Fábio comentou no último vídeo, entra bastante ar pelas frestas das portas. Então por toda essa parte aqui, por mais que tenha essa borracha de vedação, acaba entrando um pouco de ar, a gente sente. E aí esse encosto aqui protege as nossas cabeças. Muito mais confortável desse jeito. A gente tem uma caixa térmica pequenininha que tá lá no cantinho na frente da porta. Aí o Léo foi pegar uma latinha e ele falou, acho que tá congelado. Olha só, dentro da caixa térmica as coisas estão congelando. Que loucura! Aqui a gente precisa usar caixa térmica, isopor, a geladeira para que as coisas não congelem. Se a gente tivesse deixado essa lata aqui no chão ali, normal, sozinha, com certeza estaria uma pedra de gelo agora. E aqui embaixo a gente tá usando uma espécie de papel manteiga, que eles usam muito aqui pra fazer assados e tal, pra não ter que ficar esfregando a forma, pra nada grudar, facilitar a limpeza. Tempos difíceis requerem medidas drásticas. Cara, assim, ó, eu imaginava como é que era viver no frio, tinha uma certa ideia, porque a gente vê programa no Discovery Channel, essas coisas assim, mas na vida real, assim, o negócio pega mesmo. Frio é tenso. Agora, não podemos deixar de fazer uma menção honrosa ao nosso Buddy Heater. Ó, esse cara aqui realmente é guerreiro. Um companheiro maravilhoso. Inclusive tem que baixar a temperatura. Tem, tá quentinho. Porque olha, tanto que a gente já tá sem casaco e tal, tá confortável de novo aqui dentro. Terminamos de jantar, agora a gente já começou a organizar as coisas. Estamos trabalhando, tô passando os arquivos, deixando toda essa parte pronta. Então agora a gente vai se preparar para dormir, porque tá muito frio. Está agora com menos 14 graus e a sensação térmica é de menos 19. É muito frio. Então só o que resta é ficar debaixo das cobertas, porque olha, nunca pegamos um frio assim. Não. A história. E eu agora há pouco liguei o carro só pra ver se estava tudo certo. E pegou de primeira, tudo certinho. Imagino que até uns menos 20 graus aí de sensação térmica a gente tá garantido. Depois disso eu não faço ideia, entendeu? E não queremos descobrir. Não queremos descobrir. Então a gente se vê amanhã. Bom dia, galera. Passamos pela noite mais fria da viagem e provavelmente das nossas vidas. Até hoje acho que a gente nunca tinha pego um frio assim. Mas foi uma noite relativamente tranquila. A gente dormiu com 3 cobertores. Esse aqui, que é o edredom que a gente comprou lá no Canadá, faz muita diferença. E aí tem mais essas 2 mantas. E isso tem sido mais suficiente pra gente dormir bem confortável. A gente tem mais uma coberta no armário em cima da cabine, mas a gente não precisou pegar. E a gente já mostrou pra vocês a diferença de onde o sol pega e onde não pega. E aqui, ó, não pegou sol ainda, tá bem branco. Tudo congelado, e na janela do lado de cá não, já descongelou boa parte do gelo e logo deve estar completamente descongelado. E eu já tô esquentando água pra gente tomar banho. Quem mandou mensagem dizendo, e o banho? E dá pra tomar banho? Como é que faz pra tomar banho? Tô esquentando água pra gente colocar no nosso chuveiro de camping pra poder tomar banho, pra não ficar sem banho. Tudo é a gente encontrar uma solução alternativa, sempre tem uma solução alternativa. Cara, tá muito frio aqui fora. Muito. Tá ventando bastante. Dá pra notar nas árvores ali atrás. Mas esse vento faz com que a sensação térmica caia muito. Eu acho que quando a gente parou aqui eu não cheguei a mostrar o lugar, né? E é um estacionamento enorme aqui. Isso aqui é tudo vaga de estacionamento para caminhão. Essa van passou a noite aqui também. Aí aqui fica o posto.
E aqui é uma loja de conveniências. Foi nessa loja aí que a gente comprou o nosso aquecedor. Quando a gente entrou no Alasca, a primeira cidade que a gente parou foi Tóquio. A gente parou exatamente nesse lugar e nevou muito naquele dia. Então as temperaturas caíram super rápido. E a Fábio foi na loja de conveniência para comprar comida e viu que tinha um aquecedor lá. Aí a gente deu uma pesquisada, viu que provavelmente iria nos ajudar com as temperaturas baixas por aqui. Então a gente comprou. E olha que compra que a gente fez naquele dia. E apesar de não ter nevado ontem especificamente, nevou bastante aqui nos últimos dias em toda a região. Então tá tudo coberto de neve. E quando a gente chegou aqui ontem à noite, tinha várias partes do estacionamento que estavam ainda com bastante neve, um pouco mais fofa assim. E aí nesse canto aqui onde a gente parou o carro, tinha 2 marcas de caminhões que estavam estacionados aqui. E aí eu entrei no mesmo trilho para não ter problema de a gente ficar trancado, atolado aqui. Porque nos outros pontos, ó, a neve é bem fofa e tá mais funda. E aqui no trilho é mais tranquilo de a gente andar, tá um pouco mais firme a neve. Apesar de que agora a gente tem aquelas cordas de aço que a gente comprou antes de sair de Anchorage para colocar nas rodas e sair de situações assim. Mas dá trabalho colocar isso e se a gente puder evitar é melhor. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Brother, help me up, I've fallen down. Agora a gente vai dar uma passada no centro de visitantes, apesar de ele estar fechado para a temporada. Lá tem internet. A gente está sem internet agora e a gente precisa transferir dinheiro para nossa conta da Nomad para poder abastecer o carro e seguir viagem. E a gente precisa resolver algumas coisas de trabalho também. Então a Fábio está tomando banho agora e assim que ela terminar a gente vai dar uma passada lá no centro de visitantes para resolver essas coisas e poder seguir viagem. Agora sim, banho tomado, cabelo lavado, eu vou passar um café e eu tinha colocado pão de queijo para assar pra gente seguir viagem. E o Léo já tá lá na frente, na cabine. Ele foi ligar o carro pra esquentar e também pra desembaçar o vidro. É engraçado como o frio traz vários hábitos novos que a gente precisa incorporar. As coisas acabam umedecendo bastante, então a gente tem que estar sempre secando tudo, as janelas, as portas, as paredes, o colchão. Quando a gente acorda, tá super úmido embaixo, tem bastante água, principalmente do lado onde está a nossa caixa d'água. Então a gente precisa estar cuidando dessas coisas. Ligar o carro um pouco antes da gente sair, antes da gente começar a rodar com ele. Então todas essas coisas são hábitos que a gente vai adquirindo. Limpar o vidro principalmente, né? Uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Tendo neve ou tendo só o gelo que vai acumulando ali, a gente precisa fazer sempre. Caught inside a state of mind where nothing's really making sense. That's why I've been left here on the ground. Sister, help me up, I've fallen down. I've been... Viemos aqui na biblioteca, não no Visitor Center. E aí tem uma Starlink instalada na entrada da biblioteca, a gente já conseguiu conectar. Resolver o que a gente precisa resolver, carregar o mapa e ver se a gente consegue reativar nossa internet que não tá funcionando. É. Ah, acho que era só a falta de internet mesmo. É? Uhum. Aqui já, aquela página que não carregava, não carregou. Vamos resolver a vida. É. Vai dar tudo certo. Mas algumas pessoas perguntaram a respeito de internet, como é que era a internet aqui no Alasca. E é muito boa. Praticamente todo lugar tem sinal, e um sinal muito bom. O nosso plano, por algum motivo, parou de funcionar. Parece que foi só uma falha na rede. Ativar. Mas mesmo em cidades muito pequenas, como Glenallen, que a gente falou pra vocês, a gente conseguiu uma boa internet. E normalmente em cidades um pouquinho maiores, por exemplo, como Tóquio, que é uma cidade pequena, mas comparada a outras cidades daqui do Alasca, é uma cidade um pouquinho maior, aí a gente encontra internet normalmente nas bibliotecas, como a gente tem encontrado no restante dos Estados Unidos. Nossa senhora, tá muito frio lá fora. É engraçado que a temperatura não tá tão baixa quanto ontem, mas a sensação é mais frio. Não, tá muito frio. Menos 9 graus agora, sensação de menos 15. Tá muito frio. Acho que foi uma das vezes que eu abasteci o carro com mais frio na vida. Tudo que a gente faz é a vez que tá muito mais frio na vida. Mas esses últimos dias aqui no Alasca, puxado. Tá puxado. E abastecemos o nosso último tanque no Alasca. O último. A gente pagou R$4,45, tá mais barato até do que a gente pagou em Anchorage.
por incrível que pareça. E agora a gente vai pegar a estrada até a fronteira com o Canadá. E para dirigir, parecendo tanto as estradas da Patagônia, Argentina, como a estrada que a gente pegou indo para Seward. A gente pegou muito vento também. E aí a gente consegue ver na rodovia, que acaba levantando um pó da neve, assim, e aí a gente vê o pó atravessando a estrada em velocidade. Ó, agora dá pra ver bem certinho. E é muito vento. É tipo deserto, assim, né? É, areia, lembra? E aí nessas horas a gente precisa tomar muito cuidado. A gente já falou com vocês sobre isso. E eu acho que é importante a gente comentar que a gente escolheu estar viajando aqui nessa época. É uma época que não é muito fácil de viajar pelas questões climáticas. Então todo mundo que for viajar nessas regiões aqui em épocas parecidas, é bom ter muito cuidado e estar muito ciente de onde está se metendo, sabe? Porque realmente é mais complicado dirigir nessas condições e a gente precisa estar 100% atento. A gente tem que estar sempre atento ao que está fazendo. Aqui a gente está num retão, então é mais fácil de estar conversando com vocês, mas a gente realmente precisa estar prestando atenção em tudo que está fazendo, porque qualquer errinho que a gente cometer aqui, a gente pode acabar com o carro fora da pista. Não é para amadores. Não é para amadores. Turistas amadores. E também acho que é interessante a gente falar que é diferente estar dirigindo um motorhome nessas condições de um carro menor. O carro menor, por ele ser mais leve, ele sofre mais o impacto do vento, ele sofre mais o impacto das pistas estarem muito lisas. Então é uma situação bem diferente. A gente acaba tendo uma vantagem em relação a carros de passeio. A gente fez uma pausa um pouco antes da fronteira. A gente está a uns 10 quilômetros mais ou menos da fronteira americana. E agora são 4:30 da tarde. E olha como é que tá na rua. Já tá muito escuro, então a gente decidiu parar numa rest area que tem bem próximo da entrada do Alasca. E a gente achou que seria uma boa opção parar aqui, porque tem mais um motorhome, tá uma família aqui. Inclusive as crianças estavam até agora brincando na rua, então acho que vai ser tranquilo. Não tem previsão de neve também pra hoje, então a gente vai passar a nossa última noite aqui no Alasca. Até por segurança, a gente achou melhor parar, interromper a nossa viagem aqui. E amanhã a gente faz a fronteira com calma, a gente para na placa para tirar mais algumas fotos, quem sabe. Então a gente vai se despedir de vocês aqui nesse vídeo. Se você tá gostando da nossa aventura aqui pelo Alasca, que tá terminando, mas tem muita coisa ainda no Canadá e nos Estados Unidos, a nossa aventura não termina aqui. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada. Aqui na descrição vai estar o link para você aproveitar a oferta de Black Friday do Cambly e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!